Tudo jóia? Meu nome é Silvana Garofalo e hoje eu estou com Hermes Araújo como nosso intérprete. E hoje nós vamos ter como aula sistema de numeração decimal. O que é isso? Te conto já já. Olha lá. Vamos viajar para conhecer lugares e pessoas diferentes, como sempre, né? Mas voltar em lugares e conhecer, né? Voltar em lugares que conhecemos é ótimo por demais, tá bom? Então, vamos voltar. E nós vamos voltar na cidade de Belo Horizonte. Já te contaram que Belo Horizonte é a capital do nosso estado? Pois é a nossa capital. Você lembra da Escola Estadual Helena Pena? Lembra? Nós já fomos lá, eu e você. É essa escola aí, ó. Você lembra dela? Eu lembro. Voltamos para conhecer o Jean Levi, que a gente não tinha conhecido, e ele convidou a gente a voltar na escola. Então, vamos conhecer o Jean Levi, né? Toda a sua turma. Um beijo para todos aí na escola, tá bom? E hoje está programado para a professora de Jean Levi ensinar sobre o sistema de numeração decimal. Ela apresentou para a turma a foto da seguinte faixa que estava em um posto de combustível. Olha aí a faixa. Normalmente os postos têm essas faixas, vocês lembram? Então eu tenho valor de gasolina e valor do etanol, que é o álcool, tá bom? Então, o valor da gasolina e do etanol. Quem lembra desse tipo de números? Você lembra que tipo de número é esse? Esquece o preço. Que tipo de número é esse aqui, ó? Esses números que levam a vírgula. Que tipo de números são esses? Esse tipo de número, ele é o quê? Levi, que é muito esperto. Logo responde a professora que ela perguntou que tipo de número são esses. Apesar de ser o preço dos combustíveis, que ali estava o preço, na faixa era o preço dos combustíveis, você lembra disso? É um número decimal, porque tem vírgula. E ele ainda continua, o Jean ainda continua. Olha como é que ele é esperto. Super esperto e inteligente. A principal característica dos números decimais é a presença da vírgula. Então, quando eu tenho vírgula, eu estou falando de números decimais. E eles pertencem ao sistema de numeração decimal posicional. Ou seja, nós vamos falar do nosso quadro posicional. Você lembra daquele quadro posicional que tem unidade, dezena, centena, daí por diante? Então, nós vamos ver o número como um todo hoje, certo? Portanto, cada algarismo tem um valor numérico dependendo da posição em que se encontram. Então, dependendo da posição. Então, a professora de Levi fala. Então, turma, é muito importante. E para você também, viu, coleguinha? É muito importante entender como funciona o sistema de numeração decimal, consequentemente, a nomenclatura de cada posição. Tá bom? Para entender melhor, é importante compreender o quadro posicional e sua nomenclatura, que por sinal são várias, tá? Já vou adiantando. São várias. Você lembra que eu já passei isso aqui para você? Tenho parte inteira, que eu tenho unidade,
que vale 1. Quando eu agrupo 10 unidades, eu não posso ter 10 unidades, eu transformo ela em dezena, certo? Transformei em dezena. Então, uma dezena tem um valor de 10 unidades. Ou 1 vezes 10, deu 10, que formou uma dezena. Se eu multiplicar dezena por 10, ou seja, agrupar, fazer 10 grupos de 10 dezenas, eu vou encontrar 10 vezes 10, 100, não é? Então, eu encontro a 100, que é chamado de centena. Então, centena, pelo nome, vai pelo nome. Eu sempre falei para você. Vai pelo nome. 100. Lembra? Centena. Então, centena vale 100. Se eu multiplicar de novo por 10, vou encontrar 1000, porque 10 vezes 100 vezes 10, 1000. Vou encontrar 1000. E daí por diante, porque passou a ser infinito, né? Isso representa a nossa parte inteira do número. Eu tenho a parte inteira, que é a unidade. Sempre referencial é a unidade. Eu sempre começo pela unidade. Então, eu tenho a unidade. Se eu dividir a unidade por 10, dividindo por 10, 1 dividido por 10, eu encontro 0,1, que é a parte decimal. Quando eu começo 1, divido por 10, eu abri a parte decimal, a casa decimal. Se eu dividir por 10 de novo, eu vou encontrar 10 vezes 10 dividido por 10, eu encontro o centésimo. Se eu dividir por 10 de novo, eu encontro o milésimo. Daí por diante, tá bom? Então, 1 dividido por 10, eu encontro o 0,1, que chama décimo. Se eu dividir por 10 de novo, 0,1 por 10, eu vou encontrar 0,01, que chama como? Centésimo. Se eu dividir 0,01 por 10 de novo, eu vou encontrar o milésimo. Silvana, como é que eu faço para decorar esses nomes? A parte inteira, você já sabe, dezena, centena, né? Daí por diante. Unidade, dezena, centena, unidade, milhar, daí por diante. Os décimos, eu costumo dar uma dica. Se você tiver 0,1, se você tirar a vírgula e inverter, fica o quê? Tirei a vírgula e inverti. Ficou o quê? Ficou uma bagunça aqui. Fazer de novo. Se eu fizer lá, ó, 0,1, tirando a vírgula, então eu vou tirar a vírgula. Tirei a vírgula e inverti. Pego aqui e inverto. Invertendo, formou quem? 10. Porém, você vai fazer a combinação com ésimo, porque é pequeno. Então, ficou 10. Com ésimo, ficou décimo. 0,01. Tirando a vírgula e invertendo, formou 100. 100, ficou 100. Com ésimo, ficou centésimo. Porque você lembra que era centena? Com ésimo, ficou centésimo. Daí por diante, tá bom? Então, vamos lá. Continuando. O nosso quadro posicional com o número decimal, ele fica nessa disposição. Lógico que ele é infinito, tanto para a direita quanto para a esquerda. Ele fica assim. Unidade, dezena, centena, unidade, milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Coloco a vírgula para separar casa decimal, né, parte inteira de parte decimal, e os números menores, ficou as partes, né, decimais, ela, como que vem a nomenclatura dela? Décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo, milionésimo. Mas como é que fica esses nomes, Silvana? Eu passei uma
colinha para você decorar o nome. Olha lá, para você aprender os nomes. Unidade, vezes 10. Vezes 10. 10, né, que a gente fala 10 para você escrever. Depois, 100. Depois, 1000 vezes 10. 1000 vezes 10, milhão. Qual que é a próxima nomenclatura? Bilhão. Qual que é a próxima? Se eu multipliquei por 10. Se eu multipliquei por... Aqui vai depois do 1000, a gente vai multiplicando por 1000 e 1000 para fazer as nomenclaturas. Então, ficou bilhão, trilhão, quadrilhão, quintilhão, sextilhão e heptilhão. Parte decimal. Unidade, décimo, centésimo. Milésimo, milionésimo. Aí você, Silvana, mas por que daqui para cá foi dividido por 1000? Não é que foi dividido por 1000. Eu estou fazendo a nomenclatura para você, tá? Por quê? Você lembra lá no nosso quadro que eu passei para você? Eu tinha centésimo, aí vem milésimo, aí vem daqui, do milésimo para milionésimo, tinha o décimo de milésimo, centésimo de milésimo, para depois chegar no milionésimo. Aí vem milionésimo, aí entre milionésimo e bilionésimo, porque é a próxima nomenclatura, né? Entre milionésimo e bilionésimo, eu tenho o décimo de milionésimo e o centésimo de milionésimo. Então, não preciso ficar repetindo isso, né? Então, vamos lá. Bilionésimo, trilionésimo, quadrilionésimo, quintilionésimo, sextilionésimo e heptilionésimo. Então, para analisar, vamos analisar nosso número. Veja a faixa que a gente está trabalhando com ela. A faixa, veja o que representa cada algarismo dos números da faixa. Observe o número, nós vamos pegar esse número aqui, ó. Nós vamos pegar esse número aqui para a gente trabalhar, tá bom? 4, que você fala 4,258, mas na matemática você tem que falar bonito. 4 inteiros, 258 milésimo, tá? E eu vou explicar isso direitinho para você agora. Então, olha o número. A vírgula, ela é exatamente a separação da parte inteira da parte decimal. Então, a vírgula é a que separa a parte inteira da parte decimal. O 4 aqui, no caso, ele é chamado parte inteira. O 258 é a parte decimal, porque eu tenho a vírgula aqui, ó. Tá? Então, vamos colocar esse número no nosso quadro posicional. Colocando no nosso quadro posicional, eu tenho o quadro posicional, a vírgula ficou no lugar da vírgula, tá? 4, parte inteira, eu tenho só 4 unidades, certo? Tenho só 4 unidades. 2 é o nosso décimo, o 5 é o nosso centésimo, o 8 é o nosso milésimo. Então, como é que vai ficar bonitinho para você? Fazendo bonitinho, você tem 4 inteiros, 258 milésimo. Então, como é que eu leio? 4, onde quer vírgula, eu substituo pela palavra inteiro. 258 milésimo. Então, vamos continuar trabalhando aí. Vamos decompor o número. O que significa o 4? Você falou que o 4 é a unidade. Então, eu tenho 4 unidades. O 2 é o décimo. Então, eu tenho 2 décimos. O 5, ele é o centésimo. Então, ele tem 5 centésimo.
O 8 é o milésimo. Então, continuando o nosso pensamento. O que significa 4 unidades? É 4 vezes quanto? Você lembra que eu coloquei que a unidade é 1? Cada unidade tem um valor posicional 1. Então, cada unidade tem um valor posicional 1. Então, vai ser 1 vezes 4, 4. 2 décimos. Cada décimo tem um valor posicional 0, 1, que é o décimo. Então, vai ser 0,1 vezes 2, que eu tenho 0,2, que é chamado de 2 décimos. Eu tenho 5 centésimos. Quero multiplicar? Vai ser 1 centésimo vezes 5, que eu vou ter 5 centésimos. 8 milésimo, o quadro posicional. Então, 8 vezes milésimo é 0,001. Então, ficou 8 milésimo. Então, o que eu tenho? 4 com mais 2 décimo com mais 5 centésimo com mais 8 milésimo. Então, como é que eu vou escrever isso por extenso? Ó, dica. Troca o mais, toda vez que você falar mais, você vai trocar pela conjunção e. E a palavra vírgula, né? Você tá lá, toda vez que você vê a vírgula, você não vai falar a palavra vírgula. Você vai falar inteiro ou inteiros. No caso, eu tenho o quê? 4 inteiros, porque é vírgula. Você lembra que eu tinha lá, ó, 4,258. Então, aonde que é vírgula, você não vai ler vírgula. Você vai ler inteiro. Então, você vai falar 4 inteiros e 258 milésimos. Para cada vez que você, ao decompor, você encontrou mais, você vai colocar a conjunção e. Isso é uma dica para você escrever o número por extenso, tá bom? Então, vamos lá. Represente no quadro posicional os preços da faixa. Escreva por extenso os números representados. Então, vamos lá. A nossa faixa, o 4 inteiros, 258 milésimo, nós já fizemos. Então, próximo número, nós fizemos esse, então eu vou fazer esse de cá. Eu tenho 4 unidades e vou colocar o número na posição, ó. 299, colocando lá, ó. Ficou como? Ficando bonitinho aí para você, que já estava aí. Tenho 4 inteiros, separei a parte inteira da parte decimal, 299 milésimos. Tá bom? Próximo, vou ter 2 inteiros e 289 milésimos. 2 inteiros e 280. Repetindo. Eu tenho 2 inteiros, 899 milésimos. Aqui eu tenho o quê? 2 inteiros, 878 milésimos. Sempre eu vou falar o nome da última casa decimal. A leitura é número normal, simples, tá bom? Posição, a única coisa que você tem que verificar é a vírgula. O que vem antes da vírgula você coloca no quadro posicional, que você já sabe, e o que vem depois da vírgula coloca um para cada casa. Então, lendo o número. 4 inteiros, 299
milésimo. Então, eu tenho 4. Em vez de você falar vírgula, você vai falar inteiro. Você lembra que eu falei para você? A dica é, em vez de você falar, tenho 4 vírgula, você tem que falar 4 inteiros, certo? 4 inteiros. E para cada casa você vai colocar aí. E 200 por 299 milésimos. Então, para cada casa, você vai. Por exemplo, aqui, ó. Eu vim até o milésimo. Como é que eu vou escrever? Dica. 4 mais. Eu não leio aqui esse número, ó. 299. Seria o quê? 200 seria igual a 200 mais 90 mais 9. Para escrever, ficou 299. Volta para os números decimais. Em que casa que eu tô? Do milésimo, tá? Coleguinha, por hoje é só. Nosso tempo terminou. Até a próxima aula. Se ficou dúvida, mande a pergunta para nós ou entre no nosso canal de comunicação, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.